Sabe, eu lembro até hoje dos dias em que eu esperava ansiosamente por um personagem novo em algum jogo online. Seja LoL, Overwatch ou até, sei lá, cara, Paladins, tá ligado? Eu tratava esses lançamentos de personagem como se fosse um jogo inteiro novo, pra você ter uma ideia. E eu lembro até hoje, quando saiu o rework do Nunu no LoL, que eu fingi estar passando mal pros meus amigos só pra eu voltar pra casa e ficar jogando de Nunu o dia inteiro. Não me arrependo, mas isso é um sentimento que eu acho que meio que se perdeu nos dias atuais, porque, cara, o que tá acontecendo com os personagens de hoje em dia? Eu sei o que tá acontecendo com os jogos, e a resposta eu vou dizer ao decorrer desse vídeo. Mas saiba, o culpado é o Genshin Impact, China, Gunners e muito, mas muito dinheiro. Mas antes de falar sobre os personagens atuais, acho que nada mais justo fazer uma comparação aos personagens antigos e desses mesmos jogos. Eu acho que seria interessante eu falar o que faz um personagem ser bom. E isso tem um nome: Character Design. Em resumo, Character Design é o processo de criar uma identidade visual para o personagem. E isso não se baseia só em criar um personagem bonito, claro, e sim o que ele quer transmitir. Seja um personagem feio, bonito, gostoso, e tem muitas formas de fazer isso. E eu vou dar um exemplo. O Zed do LoL, você bate o olho pra ele e tu já vê tudo, cara. Você vê um ninja com umas cores preta, vermelha, cinza, de prata. Com certeza esse cara não é flor que se cheire. Tudo no visual desse personagem diz uma coisa: ele é perigoso. Outro exemplo é a Kindred, que também é do LoL. Uma criatura misteriosa que vive na escuridão e anda ao lado de um cachorrão gigante de sombras. Você olha para esses dois personagens que são um só e já vê uma dupla dinâmica. Seja nas cores, que um é todo preto e outro é todo branco, ou seja pelo próprio visual, onde um é bem mais delicado e o outro um personagem bem mais bestial, feroz. Mesmo os dois exercendo o mesmo papel, que são encarregados de ser a dona morte desse universo. E vamos para um jogo diferente? Bora pro Overwatch. Ali tem muitos personagens bons, mas eu queria falar mais da Mercy, já que é um personagem que todo mundo conhece nessa. A Mercy tem cores mais claras, seja com branco ou amarelo, com asas e auréola de anjo. Pra tu olhar para aquilo e pensar, ok, isso é um suporte que não vai fazer mal a ninguém, tirando a mim. Eu odeio essa porra! E esses três personagens são bons personagens. Professor Paulo Cu. Hã? Mas O quê? todos os personagens aí que você falou são muito antigos. O que tá falando comigo aí? O que tá? Fala um novo aí. Fala um personagem novo aí. Primeiramente, pau no cu não. Segundamente, os motivos para eu não citar os personagens novos é que ultimamente o character design, os visuais e tudo mais dos personagens parecem estar decaindo. E parecem não, tão decaindo, cara. Não acredita em mim? Eu vou te mostrar então com alguns jogos. E o primeiro sendo Overwatch. No Overwatch, a gente tinha personagens como a Ana, Sombra, Reaper, Diva, Junkrat, Luz, Zenyatta, Genji, Hanzo, Reinhardt, Roadhog e muitos outros. Todos com designs incríveis, marcantes e fodas. Mas com o passar do tempo, os personagens do Overwatch começaram a perder um pouco o molho, tá ligado? Começou a perder. E foi na Juno onde tudo começou. E não, a Juno não tem nada de errado. Pra falar a verdade, ela é um bom design. Ela é pra ser uma astronauta fofa e o visual dela reflete isso muito bem. Mas é aí onde tudo começa. Porque a Juno, na verdade, não é pra ser um personagem. É pra ser uma manipulação do sistema. Quando o Overwatch 2 saiu, tinha 3 personagens novos. Sojourner, que era um dos membros da Overwatch. Junker Queen, que era um personagem que estava sendo pedido há muito tempo. E Kiriko, que é um personagem que nunca tinha aparecido em nenhum lugar. A Kiriko, quando eu bati o olho pra ela, eu já vi tudo, cara. Eu vi o futuro. Eu olhei pra ela e falei, tá, esse aqui vai ser um personagem que foi criado única e exclusivamente pra receber skin. Isso quando esse jogo lançou, tá bom? E é o que tá acontecendo hoje, né? Fazer o quê? O boneco ganhando 3 skins por temporada, mas o foco não é a Juno. Porque a Juno, assim como a Kiriko, foi criada por um e único exclusivo motivo. Ela só serve pra vender skin. Ela não é um personagem, ela é um produto. Então, Juno, fica esperta, hein? Eu tô de olho em você. Mas a Juno, em comparação ao que tá vindo, o visual dela é bacana. Mas agora, depois dela, tudo desandou.
Hazard. Hazard, irmãozinho. Quem é você, cara? O visual do Hazard tem tudo de errado, cara. Ele é feio pra caralho. O shape dele é um lixo. Ele era pra ser um punk, mas aonde que tem punk? Essa porra. É nos brinquinhos? Oh, pelo amor de Deus, lá ele! Cara. Ou é nessa jaquetinha aí, a jaquetinha de couro igual o punk, né? Ah, pelo amor de Deus, cara, vai se fuder. Esse personagem é muito feio, cara. E o pior, eu vou falar que eu não me seguro. Tem uma fala do Lúcio em que ele pergunta qual é o animal favorito e tem interação com todos os personagens do jogo. No Hazard, o visual dele é tipo assim, tem um monte de espinhos, ele tem tipo um negócio que parece um casco de tartaruga, aí a arma dele parece, sei lá, mano, um caranguejo, sei lá que porra é essa. O cinto dele, e junto com alguns detalhes, passa um visual de cachorro, assim, que ele gosta de cachorro. Tem spray dele que gosta de cachorro. Tem um monte de coisa que diz que ele é cachorro. E aí você vai ver. O Lúcio pergunta, e aí, qual que é o seu animal favorito? E ele responde, o unicórnio. Eu sei como é ter espetos. Unicórnio. Ah, vai tomar no seu... Me exaltei. E eu sei que o lugar de onde ele veio é o lugar onde criou a história do unicórnio, mas eu não tô nem aí. Não tô nem aí, porra. Se você não gosta de cachorro, por que você tem cachorro por todo lugar? O Lúcio tem um monte de sapo na roupa dele e ele gosta de sapo. E agora tu não. Vai se fuder. É tipo se a Kiriko gostasse de Flamingo. Desgraça. O Yang. Pera, depois do Hazard não é a Freya? Freya. Mano, a Freya é ridícula. Ridícula e burra. Esse personagem é burro. Porque, vamos lá. Qual que é a história da Freya? Ela é uma personagem que era da Overwatch e saiu dela porque a Overwatch fez sei lá o que com ela, não entendi também, foda-se. O visual dela é pra passar a visão de uma caçadora de recompensas. Alguma coisa nela grita isso? Não, né? Porque não tem! Essa personagem é ridícula, é burra, é idiota. Ela passa uma caçadora de recompensas que tem que é pra ser tipo toda stealth escondida. Além dela mostrar a porra do rosto dela, o codinome dela é Freya e o nome dela é Freya. Nenhum Venture, que é só um escavador, tem o nome dele. O shape dela também é sem graça, porque o diferencial dela é uma capa, mas a Hilari, eu passei pano pra Hilari naquela época, porque ela tinha uma capa, era uma coisa que nenhum dos outros bonecos tinha, como um shape. Agora tem dois, e a Freya é ridícula. E também a única coisa, o que é a diferença dela? É essa tatuagenzinha minúscula, não dá nem pra ver essa porra? Ah, pelo amor de Deus, cara. Vai se fuder essa porra. O Yang, ele é chato, visualmente falando. Mas, pelo menos, ele tem um dublador decente aqui no Brasil. Então eu vou ter que estar passando um paninho pra ele, porque eu adoro esse dublador. Ele é o Ash Ketchum. Vendetta. É aqui onde minha esperança acaba. Porque a Vendetta, ela é um personagem interessante. Ela tem algumas falas legaisinhas. Mas o visual dela é chato, cara. É chato. Era pra ser uma gladiadora, mas ela não tem nenhuma marca de batalha no corpo. Ela não tem nada a ver com o pai dela, visualmente falando. Sendo que uma das características do pai dela, além desse trequinho que tinha no lado da cabeça dele, era o nariz. Ela não tem esse nariz. E ela não usa roupas de gladiadores maneiro, tá ligado? O Genji, o visual dele é de um ninja, certo? Mas a cabeça dele tinha um visual meio de cavaleiro, tá ligado? Era um design muito bom, um cavaleiro futurista. A Vendetta poderia ter isso também. Ela poderia ter um capacete irado, assim, de gladiador futurista. Mas ela não tem. Ela é chata igual todos esses que eu falei até agora. E aqui chegamos nos novos 5 lançamentos, porque o Overwatch voltou a estar falindo e aí eles queriam dar um baque. Aí o baque foi criar 5 personagens novos, assim, tirar da bunda. E eu queria comentar do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. Domina. A Domina é pra ser um vilão corporativo. E eu acho que, visualmente falando, ela é a que melhor consegue transmitir o que ela quer passar. Porque ela tem cara de arrogante, mesmo que essa cara seja até que meio jovem demais pra alguém que tá tão alto no poder, né? Pelo amor de Deus. Mas ela tem um visual legal. Mas até ela, que foi, de aparência, o melhor lançamento desde o Venture, pra mim é um problema. Porque podia ser melhor, tá ligado? Podia ser melhor. Mas ainda assim, a Domina foi um dos melhores até agora. Então eu vou ter que estar aceitando. Mizuki.
O Mizuki, pra mim, ele não fede nem cheira. É igual o Yang, tá ligado? Ele não fede nem cheira. Mas assim como o Yang, o Mizuki ele tem um dublador muito foda, que é o dublador do Sasuke. Mas o Mizuki ele tem um problema. Ele não é um robô. Já faz alguns bons anos que não lança um Omnico no jogo. Pra você ter uma ideia, o último Omnico que lançou foi o Ramatra. E antes dele foi a Echo. A gente tá sem um Omnico novo há muito tempo. E mesmo nas imagens que o Overwatch mostrou, mostrando 10 personagens novos e alguns deles parecendo Omnicos, eu não boto muita fé não, tá ligado? O Mizuki, ele teria dado um ótimo Omnico, porque o visual dele é interessante, cara. Ele não tem muita coisa pra você falar, caralho, que personagem legal. Mas ele tem um visual agradável. Não tem nada que grite maneiro no seu chapéu, mas ele tem algo ali, ele tem um remanescente. Mas ele ser um humano faz ele ficar muito... qualquer coisa. Faz ele parecer um agente do Valorant, esse boneco. Ele perde muita aura, tá ligado? Isso porque eu nem vou falar que tem umas suposições aí que ele fazia parte do grupo da Kiriko, né? E naquele visual antigo ele era um Omnico. Ou pelo menos ele tinha uma máscara inteira de capa. Não vou nem falar nada, não sou o que tô falando, não. Gato de jetpack. Cara, esse gato, ele é complicado. Por quê? Porque o visual dele não tem nada que ele erra, mas não tem nada que ele acerta. Ele é um gato de jetpack e o visual dele é um gato de jetpack. Mas, cara, não tem nada legal nessa porra desse gato. Tá ligado o filme do Minecraft, quando aquela porra daquela criança faz uma banana de jetpack e aí o filme trata isso como se fosse algo criativo? É a mesma coisa agora, só que em vez de uma banana, é um gato. Não tem nada de interessante nisso, é só um gato num jetpack, cara, pelo amor de Deus. Ele não tem um visual bacana, porque ele é só um gato. Agora o Enre, sei lá como é essa porra. Esse boneco, ele é o caldo da podreira. Tá ligado o High Guard que saiu esses dias aí, já tá sendo cancelado? Ele parece que saiu desse jogo. Ou saiu até do Concorde, que é horroroso. Cara, esse boneco é o suco do sem graça. E sabe o que é o pior? A lore dele até que é interessante. Pelo que eu li, ele é... O Henry, se você não conhece, ele era da formação original da Overwatch. E... Então ele era um cara do bem. Mas parece que atualmente tem alguma coisa controlando ele que está fazendo ele ser do mal. E aí ele tá aliado a Talon ajudando os vilões. E porra, isso é interessante. É um negócio meio... Parece ser um negócio meio simbionte, tá ligado? Mas aonde... Mas olha aqui. Olha pro design dele e fala aonde o que eu falei diz sobre ele. Nada, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, é sério que você vai me meter um olhinho no peitoral, cara? Você tem um... Pelo amor de Deus, mano, isso parece os designs que eu fazia com 14 anos e postava no Facebook. E como eu falei, ele era da formação do Overwatch. Mas por que ele parece ser tão jovem, cara? Acho que é pelo mesmo motivo que os caras não fazem mais skin da Ana velha, né? Só faz ela jovem, seus filhos da... E por último, com certeza o pior de todos. Porque mesmo o Henry, sendo o mais feio, a Anran junta tudo de ruim que eu já falei até agora. Mas eu nem preciso dizer muito sobre ela, porque a comunidade inteira se juntou pra atacar hate nessa porra desse boneco. Porque a Anran era um personagem que já tinha aparecido antes no Overwatch, e mesmo ela tendo um visual meio genérico, igual ao do Yang, já que os dois usavam roupa da academia onde eles estudavam, pelo menos ela tinha alguma coisa, sabe? Ela tinha uma cara de má, ela tinha alguma coisa, tá ligado? E aí quando veio pro jogo, ela virou a Kiriko 3. Sério, cara, que visual ridículo. As pessoas reclamaram tanto do visual dela que a Blizzard se comunicou falando que vai mudar o rosto dela. Mas, gente, eu não quero que vocês mudem o rosto. Eu quero que vocês mudem tudo! Esse boneco inteiro é horroroso, cara. Ela usa shortinho, cara. Você vai pra batalha de shortinho. Shortinho de dormir, cara. Pelo amor de Deus. Essas pernas pra fora, ridículo. Esse cabelo ridículo. Isso era pra ser uma mecha pra cima pra parecer fogo. Pra mim você só fica parecendo Pra mim você parece um saco de carvão. Vai se fuder. Esse com certeza é um dos designs mais toscos que eu já vi nesse jogo. Batendo de frente com um Hazard, que tentou criar um apelo aonde não tem. É tipo você querer colocar perfume num saco de lixo. Volte Anran com calças. É a minha hashtag que eu vou colocar aqui.
Mano, começou um funk aqui do lado, não acredita nisso. Mas o Overwatch se encontra nesse meio aí. Já revelaram a silhueta da próxima leva de personagem, mas sinceramente, nada me hypou muito não, hein? Porque, vamos lá, galera, o que vocês preferem? 5 personagens ruins ou um muito, muito bom? 5 personagens ruins, eu sei, eu também escolheria essa. Porque mesmo nenhum dos 5 personagens tendo uma aparência que me agrada, o baque de um jogo online ter lançado 5 personagens de uma vez é algo que chama bastante atenção. E dá pra ver isso com a revida que o Overwatch ganhou recentemente com essa nova temporada. Porque uma coisa que o Overwatch ainda sabe fazer é gameplay boa. Os 5 personagens são bem interessantes em quesito de gameplay. Eu torço pra que um desses 5 personagens me surpreenda positivamente, porque se não, pode ter certeza que eu voltarei aqui pra reclamar muito mais. E agora eu vou falar do... Acho que eu me estendi demais no Overwatch. Eu vou ser um pouquinho mais breve aqui no LoL, porque as coisas que deram certo pra um jogo online é repassada pra todos os outros. Seja em personagens fracos, ou seja em Battle Pass, gacha e por aí vai. Eu vou estar me repetindo aqui em falar que os personagens de hoje em dia não são mais personagens. Histórias únicas, interessantes, que recheiam o universo inteiro e adicionam novas camadas que um dia as empresas queriam criar. Agora todos esses personagens novos são um produto, nada mais que um produto. E assim como no Overwatch, também dá pra identificar o decaimento no design. Mas antes, eu queria pontuar algo interessante. Eu comecei a jogar esse jogo na transição do Ornn pra Zoe, que são peak design sem discussão. Então eu peguei o finalzinho que era a era de ouro dos personagens do LoL, onde era um mais maluco que o outro, porque depois da Zoe veio a Kai'Sa, que muitos odeiam. E ela, pra você que não sabe, tinha sido mencionada há um tempinho atrás na lore do Kassadin. Kassadin esse que era... Ele queria... eu não sei a lore do Kassadin, mas foda-se. A Kai'Sa era a filha dele, que foi tomada pelo Vazio, que é tipo uma dimensão alternativa cheia de monstros doidos. Só que, no Vazio, a Kai'Sa conseguiu sobreviver com uma espécie de simbionte que tem no corpo dela, que transformou ela numa arma viva de caça. E quando você vê as concept art, tu vê exatamente o que a lore dela diz. Uma mulher toda acabada pelo Vazio, com os olhos negros, com tranças e uma cara muito de malvada. E o seu corpo simbiótico se esticando pra fora, como se fosse vivo, sendo um monstro, criando armas da palma da mão, pra no final a gente ter isso aí, né? Uma mulher com roupa coladinha, cristalzinhos flutuantes e uns trambolinhos atrás. E isso é uma coisa que as empresas andam fazendo bastante com os personagens recentes. Pode ver. Eles criam um visual com um shape mais simples possível. É só uma pessoa. Mas aí, pra silhueta dele não ficar tão genérica e você não confundir, eles criam coisas flutuantes em volta ou chapéus. E sabe por quê? Porque aí fica mais fácil de fazer skin, né? Porque, vamos lá, pra uma collab, você acha que vai ser mais fácil criar uma skin pra Kiriko ou pro Winston? E é por isso que a Kiriko ganha todas as skins e o Winston ganha O que ele ganha mesmo? Porra nenhuma. Porque contanto que tem aqueles elementos ali que façam o personagem ser original, eles podem mudar qualquer coisa que eles quiserem na silhueta genérica deles. Mas a Kai'Sa, ela lançou entre 2 bonecos muito fodas, que foi a Zoe, que eu já tinha falado, e o Pyke, que é um dos designs mais da hora desse jogo. Porque, vamos lá, o cara tem uma mandíbula de tubarão com acessório, isso é muito pica. Então, na época eu relevei um pouquinho, né? Porque quando você cria um ser humano normal ao lado de várias bestialidades, acaba sendo uma dinâmica interessante. Então, de novo, eu relevei. Mas depois do Pyke, as coisas ficaram meio estranhas. Nico era pra ser um lagarto, mas transformaram ela numa menina de cabelo roxo. Silas, um prisioneiro pique Tai Lung do Kung Fu Panda, que tem o cabelo mais sedoso que os pelos meus ovos. Yumi, um gato em cima de um livro. Onde que eu já vi isso? Kiana, uma mulher com a cintura mais larga do mundo. Busto 43. Espero que 43 seja um número grande. Busto 73. Pronto. Cena. Não pensei em nada, na verdade, pra essa cena. E por aí vai, tá ligado? Eu posso englobar todos esses lançamentos depois do Pyke como paia. Porque os humanos agora são jovens e bonitos. Os monstros têm que ter um elemento Disneyland. Eles têm que ser fofinhos ou só não podem ser monstruosos. Eles têm que ter algum traço reconhecível humano. E claro, gente, tem exceções, mas, né, exceções. Nenhum deles chega no prime do que um dia foi o design antigo do LoL. E sabe,
Eu acho preocupante. E pra vocês, talvez seja só uma preocupação ridícula da minha parte, porque foda-se a aparência do personagem, já que é um jogo e o que importa é a gameplay. Mas pra mim não, cara! Mano, o concept art da Kindred foi o que me inspirou naquela época, foi o que me deu vontade de aprender mais sobre character design. Aquelas porra mudaram algo em mim, porque eu vi aquilo e achava tão bonito e nem entrou pro jogo, que não fazia sentido, sabe? Era um monte de design bacana que poderia ser usado pra alguma coisa. E era isso que era interessante, que eles juntaram tudo pra ter o melhor resultado possível. Pra hoje em dia eles fazerem uma coisa só e é isso. E agora já pode ir pro game. As concept art de hoje em dia não são nada. E as que são, tem aquele sentimento de podia ter sido melhor, sabe? E as empresas também sabem disso, porque hoje em dia quase não mostram mais concept art dos personagens. Antigamente no LoL, todo personagem que lançava tinha todas as concept arts dele e tinha muita coisa. Hoje em dia, só tem o resultado final, porque agora os personagens não são uma tentativa de serem personagens. Eles são só produtos que eles veem o que tá dando certo no mercado e lançam a mulher genérica 8000. E sabe o que tá funcionando nesse tal mercado? Genshin Impact. Genshin Impact é um jogo de 2020, e no momento que ele saiu, aconteceu uma explosão na indústria de jogo online, e uma explosão na minha conta da farmácia comprando antidepressivo. Porque parece que o Genshin Impact criou um exemplo a ser seguido, tá ligado? Um exemplo a ser seguido nas outras empresas, que todos eles tinham que ter a Furina deles, a Paimon, o Ventinho, sei lá, foda-se. Eles tinham que ter a garota propaganda asiática branca sem defeitos. Overwatch criou a Kiriko, Juno e agora essa O LoL criou quase que uma resposta imediata. Seraphine, Viego, Gwen, Yunara, Aurora, e além de todos esses personagens serem brancos, lindos e fofinhos, todos eles desfrutam de roupas coladas, cheias de babado ou algum fetiche em alguma parte específica do corpo. E se alguma dessas não forem dessas coisas, não se preocupe, porque vai ter alguma skin que solucione esse problemão, hein? Porque os Gunners olham pra esses personagens igual o Alex do Madagascar, vendo um monte de picanha chovendo do céu. E as empresas olham pra isso e veem que tá dando certo e fazem mais, porque claro, porque nem você, nem eu e nem eles são idiotas de deixar dinheiro voando fácil por aí. Porque uma pena que os idiotas não somos nós, e sim quem compra essas merdas sem personalidade e ajuda a alavancar esse ato ridículo. E sim, gente, a tendência é piorar. Porque ninguém mais consegue tirar esses malucos do poder. Não tem literalmente nada que possamos fazer. Quanto mais genérico um personagem, melhor. Se alguma coisa existe em algum jogo, ele precisa ser replicado em outro. Pra a pessoa que for migrar ver que tem um personagem parecido e ficar jogando com ela. É isso que eles querem. Eles não querem mais algo novo. Eles querem o que funciona. Mesmo que seja genérico. Porque funciona. Não ofende ninguém. É isso que eles pensam. E quanto mais sem roupa esse personagem, melhor. E eu olho pro passado com saudade. Saudades essas que nunca serão suprimidas. Porque agora, todo jogo tem designs e skins vazias. Jogos enormes lançando gratuitamente só pra ver se algum idiota vai ser fisgado pra depositar horas naquele jogo. Horas e dinheiro. Então sim, gente. A resposta é sim. Os personagens de jogos online estão morrendo. Todo personagem que lançar é uma tentativa de criar uma marca por trás. Para os ricos ficarem ainda mais ricos, agradando gente esquisita na internet. Está tudo acabado. É o fim! Opa, pera um segundinho. Mas que caralho é isso? Um jogo com mais de 30 personagens, todos eles tendo um design foda e criativo, e os que não são é porque já tá confirmado um remake, como outros que já tiveram ficaram lindos, e o Kelvin, que é horroroso. Venha para mim, meu querido. Eu não vou mentir. Tem personagens nesse jogo que são apelativos sim. Como o Jean, o Profeta, já falou. Acenando pros Gunners, Valve. Tá acenando pros Gunners. Porque é nesse jogo que tem uma vampira gótica com uma coxa gigantesca. Damn! Mas assim, como eu relevei
Como eu relevei a Kai'Sa, por ela estar rodeada de bonecos bons, eu vou relevar agora pra mina. E cara, é um design mais maluco que o outro. Tem body punk e não é punk que nem esse Hazard não. É um punk de verdade. Ele tem prego pelo corpo inteiro. Ele fala palavrão pra caralho. Ele não ouve ninguém. E ele é inspirado no Spider-Punk. O punk mais punk que eu já vi. Todas as skills dele são 2D. Na fotinha dele, ele tá segurando um taco fazendo rock and roll. Puta que pariu. Isso sim é um punk, não esse filha da puta. E é um jogo com poucos personagens se comparar com os outros dois. Mas eu juro pra você, vai ter um personagem que te agrade. Tem gordão foguete, até a alcoólatra fumante lobisomem. O Deadlock foi com certeza um respiro pra mim no mundo dos design que eu acho tão interessante. E ele tá numa fase muito boa, tá ligado? Que eles lançaram 6 personagens muito foda. Aprende, Overwatch, aprende! Com um sistema de votação muito interessante, onde o público que decidia o que entrava primeiro pro jogo. E não igual a Mob Vote, que era uma votação onde tinha 3 opções legais e os caras mandavam a gente escolher e o próximo ia ser lançado quando eles quisessem. Puta que pariu. E eles podiam lançar todos eles de uma vez, igual o Overwatch, mas não. Todos eles tiveram um cuidado a mais, sabe? Pra transmitir a história dele nas habilidades, nas descrições, na logo do nome. Todo personagem aqui, o nome dele é escrito numa fonte diferente, porque ele esbanja a personalidade. Tipo assim, olha o Apollo e a Mortícia, que acabaram de lançar. Os dois, eles lançaram juntos e são da mesma escola. Mas um não tem nada a ver com o outro. Porque mesmo que a Mortícia, ela esteja usando a mesma roupa do Apollo, eles têm paletas de cores muito diferentes. E eu queria fazer uma entrada dedicada ao meu personagem favorito. O melhor personagem que eu já vi em um jogo online. O Porteiro. Cara, esse personagem é incrível. Ele é tão deslocado do resto, sabe? Ele parece... A princípio ele só parece ser um porteiro normal, mas as habilidades dele envolvem criar portais, jogar carrinhos de bagagem, sinos e uma ultimate que manda você pra puta que eu pariu, que você nem sabe. E se você não escapar, amigo, tu vai tomar um dano do caralho. Porra, a arma do cara tem um chaveiro e a mira dele é uma fechadura, é um buraco de fechadura. Irmão, ele tem um buraco de fechadura na roupa inteira e um símbolo de chave nos olhos. E você vê que nesse jogo eles têm um cuidado a mais, até nas interações, porque esse personagem tem uma fala diferente pra cada outro personagem que ele luta. E todas as falas contam um pouquinho da história do personagem que foi mandado. Isso é muito legal, eu espero muito. Eu queria muito que esse jogo fosse dublado, para a gente ter todas essas interações em português. Seria incrível, Valve, por favor. Então sim, obrigado Deadlock, por dar um pingo de esperança nos designs atuais e nessas práticas malditas. Eu espero que você seja grande o suficiente para serem copiados. Para você que nunca jogou Deadlock, por favor, dê uma chance. E para você que já jogou também, dê outra chance. Porque uma experiência minha, eu achava Deadlock muito interessante na época, mas eu não queria dedicar horas do meu tempo nele, porque ele era um MOBA. E MOBA você tem muito que entender tudo. Só que eles lançaram um modo chamado Briga de Rua, que fica muito mais digerível esse jogo, sabe? Você começa a entender melhor os itens, onde o jogo se torna mais um hero shooterzão, sabe? E os itens são tão malucos que te faz sentir interesse de jogar um MOBA. O Overwatch criou o estádio pra chamar a atenção de quem joga MOBA, e o Deadlock criou um modo pra chamar a atenção de quem joga Overwatch, porque Blizzard, pelo amor de Deus, quem vai querer jogar um MOBA quando você tem um jogo tão bom nas suas mãos? Vocês têm que investir seu tempo aqui e não aqui. E gente, tudo que eu falei aqui é minha opinião. E se você gosta de um personagem meio genérico aí, tá tudo bem, porque se ele não me agradou, não significa que ele não vai te agradar, mas só saiba que eu vou te achar uma pessoa bem esquisita se você gosta da Aurora, pelo amor de Deus.